Esse corte é um oferecimento de BetSul, sua bet de norte a sul. 100% regulamentada, segura, depósito mínimo de R$1. Para apostar, é só apontar o celular pro QR Code ou clicar no link da descrição. Entrando no assunto Brasil, Copa do Mundo, eu hoje tô usando a camisa do menino Ney, né? Não é verdade, Babás? Tá de Covid, melhoras pra Ney. Melhoras pra Ney, que tá doente. Mas é o seguinte, em 2014, fora aquele episódio, rolou antes a contusão de Neymar. E muito se debate como ficou justamente a confiança daquele time, daquele elenco, depois da contusão de Neymar. E você acabou de me falar que a confiança é algo importantíssimo no futebol. Lógico. Eu queria que você me falasse um pouco, depois de vocês receberem a notícia que ele tava fora, porque eu acredito que ali foi o auge de Neymar da carreira dele, 2014. Sim. A pergunta que a gente tem que fazer uma reflexão para todos os ouvintes e telespectadores é que como é que vocês acham que os argentinos iam se sentir se o Messi tivesse tido uma contusão muito importante nas quartas de finais de uma Copa do Mundo e até com, né, com suspeita de algo pior, né? Porque a gente sabe que se o negócio fosse por um detalhe, né? Por um detalhe. Então aquilo ali afeta todo mundo, emocionalmente, já para com o ser humano, para com o Neymar e tal. Então, e o jogo eram 3 dias depois, 4 dias depois. Então será que a gente teve tempo para digerir tudo isso aí? Então acho que eu acredito muito que o jogador, para ser um profissional, ele depende dele. Para ele progredir, ele depende de pessoas, né, que vão ajudá-lo para atingir o alto nível. Ele precisa ter tudo, né? A técnica, a tática, o emocional, mental e emocional. Então, se falta alguma coisa, vai dar alguma coisa errada. Entendeu? Então, é muito difícil você ver o seu craque tá machucado e os caras falam, ele tá fora da Copa do Mundo. E que a gente jogava pro Neymar. A gente não precisa esconder isso de ninguém. Como a Argentina jogava pro Messi quando ganharam e acabou. Entendeu? Então, é um fato, sim, que é relevante, que sim, que afeta o emocional, a confiança até dos jogadores, né? Porque é algo que é claro, que é uma lógica, na verdade. Eu queria, dentro dessa linha de raciocínio, Dante, logo após essa contusão, veio a semifinal e aconteceu o fatídico 7-1, né? E aí, nessa ocasião, cara, eu queria... Todas as Copas a gente procura culpados, né? Sim. 2006 foi o Roberto Carlos, que foi uma rasteira. 2010 foi o Felipe Melo, que foi expulso, enfim. Mas eu queria saber dos jogadores também. 2018 2022 teve a situação de Fred também, enfim. Mas eu queria saber de você, cara. O que é que você acha que realmente faltou pra aquilo acontecer? O que faltou para aquilo acontecer? Primeiramente, falando do que você estava falando, eu acho que a imprensa brasileira é muito sensacionalista, né? Existem heróis e vilões. Existem, né, heróis e culpados num esporte que é coletivo. Aí eles mesmo criticam porque o nosso futebol brasileiro tá desse jeito. Já começa por aí, é uma questão de cultura, entendeu? Então, assim, às vezes um time joga bem, o cara tá bem estruturado, tá, um cara faz um golaço, aí o cara foi graças a ele que ganhou. Não é assim. O time tal perde, a gente procura quem foi errado. Isso aí é um erro enorme. Isso aí é a pior coisa que existe num esporte coletivo como o futebol. Mas assim, eu acho que em 2014, claro, foi um momento muito difícil para todos nós brasileiros. Eu tava lá junto. O pessoal começou a falar, pô, mas o Dante veio, começou a jogar agora, não sei o quê. Amigo, rever o jogo e tá tudo bem, eu tô com minha... Entendeu? Por quê? Porque eu acho que foram uma série de coisas que foram acontecendo e que daí acarretou com aquilo. Aquilo ali foi um aprendizado muito grande que nós não colocamos em prática ainda. Né? A gente merecia aquilo? Não. Porque a gente éramos sérios, éramos profissionais, a gente tava focado, sim. E aconteceu, aquilo ali foi um grande acidente. Se botar mais 10 jogos, nenhum vai ter isso aí. Eu nem sei se eles vão ganhar. Eu te falo isso aí por experiência de futebol, que eu tenho 23 anos. Se botar mais 10 jogos, não vai acontecer isso. Não vai. Entendeu? Aquilo ali vem uma carreta de coisas. Entendeu? De algumas situações que já chegou quando a gente chegou no Brasil e tal. E era uma situação política, esportiva, que foram se misturando. Certo? Aí depois veio todo essa coisa, pô, já contra o Chile. Um baque emocional muito grande para toda a equipe. O vídeo de Thiago chorando. Isso daí vai minando as coisas. A confiança, que a gente acabou de falar há pouco tempo, certo? Então, aconteceu no Neymar. Eu não tô criando desculpa, não é isso. Sim. Não é isso. Eu só tô te falando que futebol, ele tem que ter visão, ter estrutura, ter uma filosofia, ter uma ideologia e ter uma metodologia. Acabou.
E aquilo ali tem que ser respeito, profissionalismo e a gente, ó, criar rotinas. Trabalho. A partir do momento que vai dando uma coisa errada aqui, outra coisa errada ali. Aí vai indo. E Copa do Mundo é torneio. É um torneio, velho. São só Tiro 7 curto, jogos. né? Tiro muito curto. Entendeu? Assim, então a gente não aceita. Eu também não aceito até hoje. Eu não aceito. Porque pra um jogador, o mais difícil foi eu. Que fui lá jogar com um cara, e tinha 6 caras lá, 7 caras que estavam na seleção alemã, porra. Era do seu time. Rapaz, eu brigava com os caras direto. É meu, do Bayern. Eu? Você tá maluco? Pós. O pau Copa. comia no treino. Ah. Meu amigo, o pau comia. Eu tô te falando, o pau comia no treino. Ah. Mas. É foda. Sim. É foda, desculpa. A palavra. Tá de boa, pode Aqui pode. Porque assim, velho, isso toca a todos nós, jogadores, comissão técnica, torcedores, pô. Só que assim, como o ambiente pesou, eu vou aliviar. 2014, 2018, 2022. 2010, 2014. Não, vamos pra trás ainda. 2006. Né? 2006. Saiu nas quartas. 2006, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. 5 Copas. O que foi mais longe foi Qual que 14. foi mais longe? 14. Ano de 14. E eu acreditava muito na seleção de 14. Pronto. Independente. Aí o pessoal me fala de vexame. Tudo bem, verdade. Pelo resultado e tal. Vexame. Qual que a gente chegou mais longe? Então a gente não pode ser muito contraditório também. Uhum. Entendeu? Claro que aquilo ali foi uma coisa que nunca mais vai acontecer. Eu tava até refletindo hoje de manhã, Andas, de verdade. Porque um dia desse eu lembrei quando eu tava assistindo os jogos da seleção de 2014 e hoje eu tô aqui na sua presença, é realmente algo, sabe, enfim. Mas não era sobre isso que eu queria falar. Aquela seleção transmitia uma sinergia muito grande com a torcida brasileira, porque era aqui no Brasil e o hino se tocava, todo mundo... Enfim, eu nunca tinha visto aquilo, sabe? E eu acho que o que ficou foi a sensação do torcedor pós-jogo, sabe? Por exemplo, a gente tomou 4-0 contra a Argentina agora. E eu senti, agora, tem pouco tempo, e eu senti uma vergonha absurda. Eu acho que pro sentimento do torcedor foi um pouco disso, sabe? Sim. De tipo assim, velho. Sabe, até a gente poderia ser mais. Porque até tem um meme do Rizek, do André Rizek, falando, não, vamos amassar os alemães e tal, vamos jogar pra cima dos alemães. E no outro dia, realmente foi uma frustração pro torcedor, né? Claro, acho que assim, como você falou, pô, é complicado porque nós brasileiros, a gente coloca muita emoção no futebol. Sim. Isso nós somos assim, certo? Mas tem um lado emocional, tem um lado racional, Uhum. certo? Então, assim, é que nem você falou em relação a 2014, tinha muitos jogadores ali que a torcida já conhecia, que tinha uma história na seleção brasileira e tal. E que eu tô te falando pra você de coração, velho. Uhum. A gente treinava pra caralho. A gente aterrissou na Grande Comari pra ser campeão. A gente só falava uma coisa, a gente tem que ser campeão. Agora, o problema é isso. É outra coisa que eu acho em relação à semifinal. É que quando vocês têm um objetivo na vida, olha, a gente tá falando de resultado de novo. Se você volta ao podcast, eu te falei, não concentre em resultado, concentre no processo, né? Então a gente tava concentrando no resultado, que a gente falou assim, pô, 1-0, 2-0, 3-0, a gente não pode isso não interessa pra gente. Então vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. Entende? É porque a gente, né, a nossa cultura, a gente não se concentra no processo, a gente se concentra só no resultado. Se ganhar do jeito que tiver ganhar, a gente... Com oferecimento de Betsul, você acabou de assistir um corte do Zona Mista. Exatamente, meus amigos. Toda terça-feira às 20 horas estamos ao vivo aqui no YouTube e você pode acompanhar o próximo convidado lá no Instagram, @Insta do Zona.